Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos no capítulo 9 do livro do Halliday, nós agora passamos a estudar o que acontece durante uma colisão, ok? Então, primeiramente, nós vamos ver as colisões inelásticas. O que seriam as colisões inelásticas? Por exemplo, eu tenho esse corpo A indo para lá com uma certa velocidade, tenho esse corpo B vindo para cá com uma certa velocidade, e num determinado momento esses dois corpos ficam juntos e continuam para o mesmo lado com uma certa velocidade, certo? Ou, por exemplo, eu tenho um corpo A se dirigindo de encontro ao corpo B que inicialmente está parado, certo? Esse corpo A se junta ao corpo B e após ter acontecido essa colisão, os dois corpos adquirem uma certa velocidade. Bom, o que eu preciso saber e o que eu vou fazer de análise para essa situação? Bom, você precisa saber, primeiramente, que o momento linear do meu sistema, ele se conserva, ou seja, o momento linear inicial de todo o meu sistema, ele é exatamente igual ao momento linear final do meu sistema. Entretanto, a energia cinética inicial do meu sistema, ela é diferente da energia cinética final do meu sistema, ok? Então eu preciso tomar cuidado quanto a isso. Quando eu uso o termo aqui perfeitamente inelástica, tá? E depois vai aparecer o termo perfeitamente elástica, esse é porque eu não vou ter nenhum coeficiente de restituição. Então, nesse caso agora, nós vamos nos restringir aos casos de perfeitamente inelástica e perfeitamente elástica a serem estudados, ok? Bom, e aí nós temos o nosso primeiro exercício lá no livro do Halliday, né, o exemplo 9.07, que ele diz o seguinte: o pêndulo balístico era usado para medir a velocidade de projéteis quando não haviam sensores eletrônicos. A versão mostrada na figura abaixo, tá, é composta por um grande bloco. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. De massa 5,4 kg. Então, esse bloco aqui ele tem uma massa de 5,4 kg, tá? Pendurado em duas cordas compridas. Uma bala de massa 9,5 gramas, então essa bala aqui ela tem 0,0095 quilogramas, né? Fazendo já a passagem da unidade grama para quilogramas, né? E é disparada contra o bloco e fica incrustada na madeira. Então a situação é, eu tenho aqui a minha bala indo de encontro ao meu bloco com uma certa velocidade, tá? Que eu desconheço. A partir do momento em que essa bala se aloja no meu bloco, tá? Esses dois juntos adquirem uma certa velocidade final, tá? E essa velocidade final faz com que o sistema bloco mais a bala que agora está alojada nele se desloque e consiga produzir uma diferença de altura de 6,3 centímetros. Aí a pergunta dele é: qual que é a velocidade inicial da bala antes da colisão? Então, a ideia aqui vai ser a seguinte. Então, o que eu tenho antes da colisão? Eu tenho a bala indo com uma certa velocidade inicial, ok? De encontro ao meu bloco de madeira, que inicialmente está parado. Então, aqui a velocidade do bloco maior é zero. E depois da colisão, os dois viram um objeto só, certo? Que continuam com uma certa velocidade. Bom, como é uma colisão onde os dois corpos se fundem num só, a gente acaba conseguindo dizer o seguinte, que a quantidade de movimento do meu sistema de antes da colisão, ou inicial, é igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, final. Bom, esse cara aqui não tem quantidade de movimento, mas a bala tem. Então, o que eu vou ter aqui? A massa da bala vezes a velocidade da bala, que é igual à quantidade de movimento final, ou momento linear final, que vai ser a massa
da bala mais a massa do bloco vezes uma certa velocidade, certo? Bom, o meu objetivo aqui é calcular essa velocidade aqui. Então eu tenho o seguinte: velocidade da bola, da bala, ela vai ser a massa da bala, que eu conheço, mais a massa do bloco, que eu também conheço, vezes a velocidade final dos dois, que eu não conheço, sobre a massa da bala. Bom, com duas incógnitas eu não consigo resolver. Entretanto, eu tenho a informação que esse conjunto aqui se deslocou 6,3 centímetros. Ou seja, a energia mecânica inicial nesse ponto aqui é igual à energia mecânica final nesse ponto aqui. Qual é a energia mecânica inicial que eu tinha? Eu tinha simplesmente energia cinética. Então vai ser o quê? A massa da bala mais a massa do bloco vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, que é igual à energia mecânica final. O que aconteceu? A energia cinética desse ponto se transformou em energia potencial gravitacional nesse ponto. Então vai ser o quê? Massa continua sendo as duas juntas, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura que eles atingiram. Bom, como as duas massas são iguais, eu posso cortar, e aí nós chegamos naquela equação que nós já usamos algumas vezes, né? Onde a minha velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Cuidado que eu preciso transformar esses 6,3 centímetros para metros, né? Após você fazer esses cálculos, você vai encontrar que essa velocidade do conjunto é de 1,11 metros por segundo. E essa era a informação que faltava para eu conseguir resolver essa minha equação. E aí, quando você resolve essa equação, fazendo as devidas substituições, você acaba chegando à conclusão de que a minha velocidade inicial da bala era de aproximadamente 632,74 metros por segundo, ok? Bom, então nós acabamos de ver as colisões perfeitamente inelásticas. Agora nós vamos ter as colisões elásticas em uma dimensão. As colisões elásticas, elas acontecem, por exemplo, eu tenho uma velocidade inicial do A, ela bate na bola B, que inicialmente estava parada, e depois da colisão, as duas adquirem velocidade. Tá? Você tem uma bola 1 aqui, que está se chocando, está em rota de colisão, as duas estão em movimento com essa bola 2 de menos massa, e depois da colisão, cada uma acaba retornando de onde veio, certo? Então, são situações onde eu tenho a colisão elástica atuando. Na colisão inelástica, os dois corpos se fundem num só, agora não. Tá? Agora, o que eu preciso saber aqui? Nesse tipo de colisão perfeitamente elástica, tá? Tanto a quantidade de movimento ou o momento linear se conserva, como a energia cinética do sistema. Novamente, perfeitamente elástica, certo? Bom, e aí, quando a gente começa a usar tudo isso, a gente começa a analisar situações como essa daqui. Por exemplo, o exemplo 9.08, que ele fala que um bloco 1, que se aproxima de dois blocos estacionários a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, esse bloco aqui está a uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele vai bater no bloco 2, que por sua vez vai bater no bloco 3. Então, essa massa 3 aqui, ela vale 6 kg, certo? Depois da segunda colisão, o bloco 2 fica novamente estacionário. Então, quer dizer que quando o bloco 2 bate no 3, então aqui eu tenho a velocidade 0, velocidade 0. Esse cara volta a ter velocidade 0, mas esse aqui ele tem uma velocidade 3 final de 5 metros por segundo.
Aí ele pede qual é a massa dos blocos 1 e bloco 2, tá? E qual é a velocidade final do bloco 1. Ele quer saber essa velocidade aqui. Então vamos pensar o seguinte, essa é a minha situação inicial, essa é a minha situação final, tá certo? E eu então vou organizar isso da seguinte forma. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Na situação inicial, o que eu tenho? Eu tenho a massa 1 vezes a velocidade 1. Ok? E depois, o que eu tenho? Eu tenho a massa 1 com uma velocidade final 1 mais a massa 3 vezes uma velocidade final 3. É isso que eu conheço, ok? Bom, se eu substituo essas informações, o que eu conheço aqui? A massa 1 eu não sei. A velocidade 1 vale 10. A massa 1 eu continuo não sabendo. A velocidade final 1 eu não sei quanto é que vale, e é isso que eu estou correndo atrás. A massa 3 está valendo 6. E a minha velocidade final 3 está valendo 5, certo? Então, com essa informação aqui, eu consigo pensar, e aí vamos mais uma vez frisar. Nesse momento, eu estou correndo atrás disso daqui, ok? Então, deixa eu colocar isso aqui mais para cima um pouquinho. O que eu vou ter? Eu vou ter a massa 1 vezes 10 menos 30 igual a massa 1 vezes a velocidade final 1. Então, a minha velocidade final 1 vai ser a massa 1 vezes 10 menos 30 sobre a massa 1. Bom, eu não consigo resolver porque eu tenho duas incógnitas. E até agora, o que eu utilizei? Eu utilizei o quantidade de momento linear inicial igual a quantidade de momento linear final. Agora, eu vou começar usando, e eu vou mudar de cor aqui, que a energia cinética inicial, ou antes da colisão, é igual à energia cinética final, ou após a colisão, certo? Então, com base nessa informação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a massa 1 vezes a velocidade inicial 1 ao quadrado sobre 2, que é o único objeto que tem velocidade aqui, vai ser igual, tá, a massa 1 que se desloca, vezes a velocidade final 1 ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética do 3. Então vai ficar quem? A massa 3 vezes, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para o lado aqui, a velocidade final 3 ao quadrado sobre 2. Como tudo está sobre 2, eu não preciso me preocupar, mas então vamos começar fazendo essas devidas substituições. Então a massa 1 eu não sei quanto é que ela vale. A velocidade 1 inicial é 10, 10 ao quadrado dá 100. Como tudo está sobre 2, eu não preciso me preocupar. Novamente aqui, a massa 1 eu não sei. A velocidade final 1 eu também não sei. A massa 3 eu sei, vale 6. E a velocidade final 3, que nesse caso aqui está valendo 5, então vai ficar 5 ao quadrado, 25, certo? Então, deixa eu colocar isso aqui tudo para cima, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu vou ter 100 vezes a massa 1
igual a massa 1 vezes a velocidade final 1 ao quadrado, que eu não conheço, mas eu sei essa informação aqui. Então, vai ficar o quê? M1 vezes 10 menos 30 sobre M1 ao quadrado, mais 6 vezes 25, que dá 150. Bom, conseguimos chegar aqui num ponto da equação onde apenas eu tenho a massa 1. E se eu tenho apenas uma variável, isso é perfeitamente possível de ser resolvido. Depois que você faz os devidos cálculos aqui e isola a variável M1, você vai chegar à conclusão de que essa M1 ela está valendo 2 kg, tá? E se você substitui essa informação depois que você resolveu aquela equação aqui, tá? Você vai chegar à conclusão de que a velocidade final 1 ela vale menos 5 metros por segundo. Entretanto, nós ainda não resolvemos por completo o nosso problema. Porque entre os nossos problemas, as nossas solicitações, nós precisamos também calcular quanto que vale essa massa 2. Então, para eu poder calcular essa massa 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar aqui o que aconteceu depois que o bloco 2 bateu no bloco 3, certo? Bom, então eu tenho que pensar que o bloco 2 só bateu no bloco 3 depois que o bloco 1 colidiu contra ele. Então, olha só. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, numa primeira situação, o bloco 2 com uma velocidade final 2, vamos fazer assim, tá? E essa velocidade final 2 é após o 1 ter colidido com ele, e ele vai bater contra o bloco 3, que inicialmente está com uma velocidade igual a zero. Após o bloco 2 bater no bloco 3, o que eu tenho? Eu tenho o bloco 2 com uma velocidade igual a zero, mais o bloco 3, ele adquire uma velocidade final que tem 5 metros por segundo e temos a massa dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, conservação do momento linear. Então, conservação do momento linear de antes da colisão é igual ao momento linear após a colisão. Então, eu tenho o quê? A massa 2 vezes a velocidade final do 2, tá? O 3 antes da colisão estava parado, só que agora o que eu tenho lá? Eu tenho a massa 3 vezes a velocidade final do 3, certo? Então, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. O que eu vou observar agora? Que a massa 2 eu não sei. A velocidade final do 2 eu também não sei. Mas eu sei que a massa 3 está valendo 6, tá? E que a velocidade final do 3 está valendo 5. Então, eu consigo chegar a uma relação matemática onde a massa 2 vezes a velocidade final do 2 é igual a 30. Só que eu ainda tenho, por ser uma colisão perfeitamente inelástica, que a energia cinética de antes da colisão é igual à energia cinética após a colisão. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, antes da colisão eu só tinha o 2 se movimentando, então vai ser o quê? Massa 2 vezes a velocidade final 2 ao quadrado sobre 2, que é igual, após a colisão, quem se movimenta é os 3. Massa 3 vezes a velocidade final do 3 ao quadrado sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 2, perdão, aqui é massa 3, tá? Então, o que eu tenho agora de informação? Eu sei que a massa 2 vezes a velocidade final 2 ao quadrado é igual a massa 3, que está valendo
6, vezes a velocidade final 3, que é 5 ao quadrado. Bom, agora olha só, quem que é esse termo aqui? Esse termo aqui vai ser massa 2 vezes a velocidade final 2 ao quadrado, que nada mais é do que a velocidade final 2 vezes a velocidade final 2, que é igual a 150. Agora olha só o que acontece. E é essas são situações que a gente acaba adquirindo à medida com que vai resolvendo sistemas, né? Então aqui eu sei que esse produto vale 30. Então a minha velocidade final do 2 vai valer o quê? 150 sobre 30. Então a minha velocidade final do 2 vale 5 metros por segundo. Então, se a minha velocidade final 2 vale 5 metros por segundo, significa dizer que a minha massa 2 vale 6 quilogramas. Toma cuidado, esses sistemas às vezes são simples, às vezes não são, mas são sistemas que são necessários de serem resolvidos se eu quero alcançar o resultado final do meu problema, ok? E por fim, a colisão em duas dimensões. Por que eu estou fazendo aqui uma ressalva? Porque olha só, isso daqui é grandeza vetorial, isso daqui é grandeza escalar. Então, por exemplo, ele me fala lá no livro do Halliday de uma massa que vem e bate nessa daqui. Então, quando eu vou usar aqui a energia cinética inicial, eu vou usar o módulo dessa velocidade, tá? Quando eu falo aqui da minha energia cinética final, eu vou usar o módulo dessa velocidade e o módulo dessa velocidade. Agora, o momento linear do meu sistema, por ser vetorial, eu tenho que lembrar que isso aqui está na direção x. Esse cara aqui vai ter uma componente na direção x, um V2Fx. Esse cara aqui vai ter um V1F na direção x, certo? Esse cara aqui vai ter um V2F na direção y. E esse cara aqui eu vou ter um V1F na direção y. Então, nesses casos aqui, eu tenho que tomar cuidado que eu vou ter, acabando ter, três equações. Então, eu vou ter uma na direção y, tá? Outra na direção x, por conta do meu P ser uma grandeza vetorial. Entretanto, a minha energia cinética, eu vou ter apenas as velocidades escalares do meu sistema. Muito cuidado com isso, tá certo? Um grande abraço a todos, bons estudos. Tchau, tchau.